Bem, inicio com os meus sinceros cumprimentos às autoridades presentes, à excelentíssima presidente desta turma, doutora Maria Sabatini, o eminente desembargador e relator, doutor José Cuervo, os eminentes e ilustres desembargadores Maria Balatines e Johnny Walker e o digno procurador de justiça, doutor Adriano. Com muita satisfação, eu venho a esta turma em defesa de um direito individual do meu cliente Jorge. Mas busco, além desse direito individual, a preservação de princípios que regem o contrato privado, que se trata de o princípio da boa-fé objetiva. Ou seja, esse princípio ele exige uma observância da confiança entre o outorgante e o mandatário. O respeito dos limites do mandato deve ser observado, e isso é uma questão que vai muito além de contratos descritos. É um princípio legítimo entre os contratos privados. O apelante outorgou ao recorrido poderes para administrar os seus bens. Qual que era o objetivo do outorgante? O objetivo era simples. O objetivo era aumentar os seus lucros, fazer com que as transações que fossem efetuadas lhe dessem um rendimento, aumentasse ali os seus bens econômicos. No entanto, mesmo firmando contrato apenas para administrar, Miguel agiu em desconformidade com o contrato. Alienou ele, vendeu, firmou o contrato de venda para com um terceiro. O mandante, ele, ao saber desse fato, ele simplesmente repudiou, ele simplesmente não admitiu e pediu a ele, exigiu até que ele desfizesse o que havia sido feito. E assim, realmente ele fez, porque ele sabia que aquele ato não poderia ser levado à frente. O ato era ineficaz, não tinha autorização expressa no contrato. O artigo, e isso fica muito bem claro quando nós pegamos o artigo 661 do Código Civil, onde fala: o mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração. E aí, em complemento, nós temos o parágrafo 1º desse mesmo artigo que diz: para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem a administração ordinária, dependem de procuração e de poderes especiais. Só aqui a gente já percebe que houve um equívoco em relação ao julgamento e ao acolhimento da ação de cobrança em relação ao meu cliente. Por quê? Porque se o próprio código fala que para que haja uma alienação dos bens é necessário que haja esses poderes especiais, como que alguém pode pagar ou reembolsar por uma coisa ou um ato que ele não deu causa, Então, já temos aqui um primeiro erro. O STJ, ele vem trazendo já entendimento a respeito desse assunto e fala: a outorga de poderes de alienação de todos os bens do outorgante não supre esse requisito de especialidade exigido pela lei. Ou seja, significa que mesmo que haja uma procuração com poderes para alienar todos os bens, se não vier especificadamente e expresso quais são os bens que devem ser alienados, o ato é nulo, o ato é ineficaz. Dessa forma, praticado pelo mandatário, é ineficaz perante o mandante e este não pode ser compelido a reconhecer ou remunerar ato nulo. Se o ato é ineficaz, não gera obrigação, não gera remuneração, o reembolso, a despesa, seja o que for. No artigo 675, a gente tem a disposição seguinte: o mandante é obrigado a satisfazer as obrigações contraídas pelo mandatário nos limites do mandato. Se dentro deste mandato não tinha poderes especiais, não tem como ele fazer esse reembolso. E é por isso que nós acreditamos que a turma, a sentença que foi proferida para que aceitou
a questão do reembolso foi inequívoca, né? A jurisprudência trata essa especialidade do mandato de remuneração e de reembolso como um ato que extrapola poderes. E esse ato que extrapola esses poderes, quando passam a ser aceitos, eles passam a infringir infringir o contrato, a boa-fé e a função social do contrato. Bem, quando falamos em boa-fé, falamos em conduta leal, falamos em limites de confiança. Então, a doutrina e a jurisprudência, ela vem adotando entendimentos em relação às procurações, que para alienar exigem-se descrição concreta e poderes especiais. O simples poder de administrar não é o suficiente. O simples poder que tem de administrar não dá o direito de a pessoa usufruir, não dá os poderes de a pessoa dispor do bem ao seu bel prazer. Precisa estar expresso. E isso reforça que a sentença que foi reconhecida tornou o ato irregular, contrariou a segurança jurídica, contrariou a lealdade contratual que rege o direito privado. E é por esse motivo, Excelência, que pedimos que a ordem jurídica seja restabelecida. O apelante Jorge, que agiu com probidade, não pode ser penalizado por um mandato no qual ele pediu que fossem observado as regras. A sentença de primeiro grau, com o devido respeito, né, ela inverteu a lógica da justiça, premiou simplesmente quem violou ali a confiança. E é por esse motivo, Excelências, que eu peço a reforma dessa sentença. Peço e requeiro o provimento integral da apelação, a reforma da sentença em primeiro grau, o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico celebrado sem poderes especiais, a improcedência de tal cobrança e a condenação do recorrido a pagar as custas e honorários contratuais. É importante salientar que o direito não pode ser abrigo para o erro. O direito e a boa-fé não podem ser escudos para o abuso. Com todas essas informações que foram aqui passadas, eu só tenho a agradecer. Meu muito obrigado.